Olá, pessoal do Brasil, Estados Unidos e Europa. Aqui é Eli Boda com a podcast Conversa entre Educadores. Estamos celebrando 15 anos dessa série bianual internacional e hoje muito especial porque eu estou aqui com a Luísa, que participou lá das primeiras publicações. Para ti, Luísa, é bom dia, boa tarde ou boa noite? Oi, gente, tudo bem? Aqui é boa tarde, são quase 4h30, enfim. Eu falo aqui de Palhoça, de Santa Catarina, no Brasil. Muito bem, Luísa. Obrigada por participar. E a Luísa também, a gente tem uma relação familiar. Eu tô, então, hoje meio emocionada aqui de fazer a podcast. Luísa, se apresenta para o pessoal que não te conhece, que está ouvindo essa podcast hoje. Então, gente, boa tarde. Eu me chamo Luísa Taines e sou natural de Dourados, no Mato Grosso do Sul, mas atualmente eu resido na Grande Florianópolis, em Santa Catarina. Sou graduanda de zootecnia na Universidade Federal de Santa Catarina desde 2020. Então, os planos para terminar a graduação é para o ano que vem, se tudo se encaminhar e der tudo certo, enfim. E como a tia falou, a gente tem alguma relação familiar. Ela é irmã do meu pai, então é algo que aproxima também. E você que está escutando aí a nossa podcast, a Luísa participou do livro ainda quando ela estava na escola, então ela já tinha uma veia pesquisadora. Ela viu que a gente fazia publicação com educadores e ela disse: Ah, eu gostaria de participar. E ela fez um artigo. Do que se tratou seu artigo, Luísa, na época? Então, a gente eu participei de duas edições. Então, na primeira edição, eu tinha 10 anos, eu estava na quarta série do ensino fundamental. Eu não sabia muito bem o que estava acontecendo, mas rolando o Facebook, eu vi que tinha uma publicação de se alguém tivesse interesse de participar do livro. E daí, quando eu olhei aquilo, eu falei: ah, eu sou uma criança, mas eu vou mandar para ver o que que acontece. E aí a tia ficou super feliz e aí a gente começou a conversar o que que poderia ser feito. Aí eu lembro que eu fiz o meu textinho assim num caderninho que eu tinha, aqueles caderninhos de capa dura, e daqueles pequenininhos, aí eu mandei. E aí deu tudo certo, a tia só teve que fazer algumas alterações, porque eu não sabia muito bem escrita, enfim, tava recém tinha sido alfabetizada, e enfim. E aí, assim foi. Daí eu lembro assim, eu não lembro exatamente de tudo que eu escrevi, mas eu tenho na minha cabeça uma coisa que eu escrevi que era sobre o tema de por que que a gente tem que estudar, né? Foram vários autores foram falando, como professores, como educadores, enfim. E eu fui nessa linha da visão do educando, né? Acho que foi Exatamente. uma das. Daí eu lembro que eu falei, que a gente não deve ser como uma pedra que fica parada. Eu, na minha cabeça de criança, não sabia muito bem escrever, mas eu lembro que eu falei isso. E aí que a gente tem que sempre buscar estar estudando e nunca parar e ser constante nisso. Olha E isso, que legal, Luísa, e foi uma inspiração, assim, os educadores com mestrado e doutorado, e a Luísa no livro. Então, você que está escutando, que tem um filho aí, se quiser participar das próximas edições, não perca a esperança, né, Luísa? E a educação sempre foi muito importante para ti, né? Hoje tu está estudando, tu estuda na Universidade Federal. isso. Conta para nós a distância da tua casa, inicialmente, quando você começou a faculdade. Então, a faculdade fica em Florianópolis e a minha casa fica em Palhoça. E não era um ponto eu me mudar até próximo da faculdade, porque lá o aluguel é muito caro. São bairros mais elevados assim, então a condição não era favorável. Então, ou eu ia de ônibus, ou eu ia de ônibus. E aí, assim, eu tô fazendo. Esse ano vão fazer 5 anos que eu tô na faculdade e tem dado certo. Inicialmente na pandemia, a UFSC ficou 6 meses parada, então foi um grande baque para mim. Quando eu entrei na faculdade, eu tive 10 dias de aula e aí ficou na minha cabeça. Foi uma sexta-feira e aí ficou aquela coisa, o Covid está vindo, não tá? E a gente falou, tchau, gente, até segunda, ou não. E Ah. aí depois daquilo a gente ficou assim 6 meses sem ter aula.
o pouco contato que a gente teve em poder fazer amizade foi aqueles 10 dias ali curtinhos. E aí depois parece que voltou mais forte e que a gente já conhecia todo mundo. Porque depois disso ainda tiveram alguns meses de aula online, depois dessa parada. E aí foi onde a gente tinha que se relacionar com as pessoas, né? Então era do outro lado da tela e eu aqui do outro lado e tentando conversar e se ajudar em conteúdos que muitas vezes a gente nunca tinha se deparado na vida. E aí assim a gente foi seguindo. E eu tenho alguns colegas ainda. Entraram 45, 46 pessoas em 2020. E hoje, em 2025, que é tipo o ano da nossa formatura, tem 10 pessoas. Tipo, 10 o pessoas. resto, na pandemia, muita gente desistiu. A persistência, né, Luiz? E a gente entrou nesse mundo online na pandemia também, para aproximar pessoas, você que está escutando a nossa podcast. E muito especial, quanto tempo, qual é a distância, ou o tempo percorrido para você chegar na faculdade, Luiz? Vamos A inspirar o pessoal. distância, se fosse de carro, seriam 35 quilômetros. Mas como eu vou de ônibus e o ponto da minha casa é o último ponto do ônibus, então eu levo um pouquinho mais de tempo. Aí geralmente para ir eu levo umas 2 horas e pouquinho, e para voltar, se tiver tranquilo, umas 2 horas e meia, 3 horas. Parabéns, Luiz. Olha a determinação, desde pequena até hoje em dia, muita inspiração, pessoal que está escutando. Então, não desista dos seus sonhos. E por que a zootecnia, Luiz? Por que essa área de pesquisa? Então, é bem curioso, na verdade, porque quando eu estava no segundo ano do ensino médio, e aí a família começou a pressionar e todo mundo perguntava, Luiz, o que que tu quer fazer de faculdade? O que que tu quer fazer de faculdade? E eu não sabia o que eu queria fazer. Eu falava que eu queria fazer tudo. Eu falava que eu queria fazer física, que eu queria fazer gastronomia, que eu queria fazer todas as faculdades, porque eu sou um ano mais nova da faculdade, da escola, então eu sempre tive, meus amigos sempre foram 1 ou 2 anos mais velhos. E querendo ou não, isso traz uma maturidade. Mesmo que tu esteja na mesma sala, a pessoa sendo mais velha dá uma diferença. E eu sempre fui a mais nova, então eu sempre me sentia pressionada em saber o que eu queria, mas eu não queria. E aí a minha mãe falou assim, Luísa, já que tu não sabe o que tu quer, então tu tem que ter na tua cabeça o que tu não quer, pelo menos isso. E aí a nossa Começou a eliminar. a veia da nossa família sempre teve um pontinho de saúde. Sendo ela em pesquisa com animal, sendo ela com pesquisa com plantas, enfim. E aí aquilo me chamou muita atenção. Então, na minha família é ou computação ou a parte da saúde. E aí eu fiquei dividida entre aquilo e resolvi cursar farmácia. Era o que eu tinha decidido. O meu curso dos sonhos, na verdade, era biotecnologias, só que em universidade pública, que é o que eu poderia fazer, só tinha no Rio Grande do Sul. E aí eu fui fazer o vestibular, então eu prestei o vestibular na URGS e na UFSC eu fiz para farmácia e fiz o Enem. E o Enem tu só decide depois no outro ano o que tu vai fazer. E aí, enfim, eu prestei o vestibular na URGS. Quando eu entrei assim para fazer o vestibular, eu tomei um susto, porque eu era a mais nova da sala, tipo, eu já sabia que eu seria uma das mais novas, mas assim, só tinha professor de cursinho e gente de 30 anos para cima. Ele foi falando as idades e eu tava ali com 16 anos. E aí eu falava assim, meu Deus, o que que eu tô fazendo aqui? E a prova da URGS, tu não pode tomar água, tu não pode ir no banheiro, tu não pode comer nada. E eram 2 finais de semana, então eu tava indo, fazendo vestibular lá e aqui vindo, e fazendo provas no terceirão, porque meus professores não me liberaram das provas. E aí eu já ia pronta. Então, sexta-feira eu ia para Porto Alegre, dormia na casa da minha madrinha. E aí, domingo, eu já vinha de madrugada e a minha mãe me buscava direto na rodoviária para voltar para a escola às 6 horas da manhã. E assim foram uns 2, 3 semanas nessa correria. E aí, como esperado, eu não consegui passar lá na URGS, mas daí eu fiquei tranquila, até porque eu sabia que estava um nível muito acima do que eu planejei. E aí eu fui tentar farmácia aqui, minha mãe já cursou farmácia, enfim, então é uma coisa que eu falei, ah, gosto disso, gosto de química, biologia, é uma área que eu me interesso, posso fazer farmácia. E aí, antes de sair o resultado da farmácia,
abriram as inscrições do Enem. E no Enem, tu é obrigado a colocar dois cursos que tu queira, a não ser que tu queira medicina e engenharia. Mas como eu não queria nenhum dos dois, eu era obrigada a colocar duas opções. E aí, nisso, eu tava viajando com meu irmão, o Pedro, e aí a gente tava conversando. Daí eu falei, Pedro, eu falei, vou abrir o jogo com ele, ele vai me ajudar. Ele já passou por isso. E aí eu falei, ô Pedro, é, eu sou obrigada a colocar outra opção e eu não sei o que colocar, porque para mim foi muito difícil chegar até uma decisão de fazer farmácia, então escolher outra coisa para mim era muito difícil. Aí ele assim, Lu, já que tu quer fazer, tu tem que fazer federal, pega os cursos da federal e olha a grade de todos. Aí eu olhei a grade de um por um. é, Nisso eu já fui eliminando os que eu não gostaria, então eu não sou muito da parte de humanas, então direito, sociologia eu nem abri. Mas tem a E aí, relação com o animal também aí, né? Por trás dessa isso. história. Aí, por último, que zootecnia com Z era o último curso. Aí eu abri e vi que tinha muita matemática, muita biologia e muita química. Daí eu falei, por que que eu não faço isso? Enfim, aí o meu pai, para quem não sabe, irmão da Tiliane, ele é veterinário. E aquilo sempre teve um fundo no meu coração, mas eu falei, não, não deve ser uma coisa que eu queira trabalhar, deve ser algo só relacionado que me remete à minha infância, que me remete a momentos bons que eu estava junto do meu pai. E aí, enfim, aí eu fui olhando, daí eu conversei com meu irmão, dele assim, olha, se é isso que tu quer, daí ele sentou, olhou a grade comigo. Aí eu falei, tá bom, eu vou colocar pra isso, mas tu não fala pra ninguém. Então assim foi, ele não falou pra ninguém, ninguém sabia, eu não contei pra minha mãe, não contei pra ninguém. E aí quando a gente estava em Porto Alegre viajando, e de Porto Alegre a gente ia pra Passo Fundo, na casa do vô. E aí quando eu cheguei na casa do vô, no outro dia, saiu o resultado que eu tinha passado pra zootecnia, porque quando tu tem mais chances, mesmo que tu colocou a segunda opção, ele já puxa pra tu não ficar na lista de espera da outra. E aí eu falei, Pedro, o que que eu faço? Como é que eu vou contar pra mãe? E aí ele falou, não, conta se é isso que tu quer. Aí, beleza. Fui pro meu pai. Daí eu não contei pra ninguém. E até porque então eu não conhecia nenhum zootecnista. Eu falava, não sei o que faz, mas eu pesquisei. Então, pesquisei área de trabalho, o que que fazia. E eu falei, não, é isso que eu quero. E aí o Pedro falou, tá, então tu conta pra mãe. Aí eu falei, então tá. Daí nisso a gente foi pro Mato Grosso, falei com meu pai, não contei nada. E quando eu cheguei em casa, eu falei, mãe, eu fiz uma coisa, não sei se tu vai gostar, mas eu vou fazer zootecnia. Daí ela assim, mas o que que é isso? Daí eu expliquei pra ela, enfim, que a zootecnia tem várias vertentes, né? Então tu pode trabalhar com ração, melhoramento animal, toda essa parte de nutrição e do manejo. E E aí biotecnologia também, né, Luísa? E aí eu contei pra ela. E eu achando que ela ia vir com três pedras na mão, porque eu não tinha contado nada pra ela dela assim, não, se é o que tu acha que é, enfim, tu é muito nova pra decidir o que tu é da tua vida, mas então começa. Daí ela foi, me levou fazer a matrícula que tinha que ser presencial, e eu nunca tinha pego ônibus para Florianópolis. Daí ela me levou de carro, enfim, ela separou um dia lá na agenda dela e foi me levar. E aí foi assim, essa foi a escolha. Então, eu acho que tudo tem hora certa para acontecer e os planos de Deus é muito maior do que a gente pode pensar pra gente. Então, a gente está pensando uma coisinha aqui e ele já tá, não, garota, tu vai fazer outra coisa, tu vai seguir o teu caminho. E assim foi a escolha da zootecnia. E hoje eu não me vejo fazendo outra coisa. Ai, que legal. Luísa, e quais animais que tu tem, tu trabalha ou que tu pesquisa dentro da zootecnia? Então, no começo da faculdade, como foi muito pandemia, eu não poderia pegar bolsas, eu não poderia participar de laboratórios, é porque eu não sabia como fazia isso. E aí eu tava no Instagram, e aí um colega que eu conheci postou uma imagem dizendo: Ah, estamos recrutando voluntários para participar do nosso projeto, enfim. E eu mandei mensagem, e por surpresa a professora me respondeu.
Então, eles estavam fazendo análise de microclima, então temperatura, e assim eu fui indo. Então, esse contato me ajudou a eu me ampliar a minha visão dentro da faculdade, porque eu não tinha a vivência da faculdade, mas eu já estava dentro dela. Mas eu não via ninguém. E aí, assim eu fui. Então, eu fiquei 3 meses, que no caso estava de férias, indo participar do projeto. E aí, acabei participando. Quando eu vi, eu já estava dentro do projeto, fazendo parte. E aí a professora conseguiu uma bolsa para mim, porque eu gastava 300, R$ 400 de ônibus por mês para ir até a fazenda da Nossa. faculdade, que fica lá em Florianópolis. E aí a professora conseguiu essa bolsa para mim, então eu conseguia pagar o ônibus, enfim, sem a minha mãe ter que bancar esse valor. E aí esse projeto se tratava de tentar fazer uma pecuária de baixo carbono. E eu participei ali uns 6 meses desse projeto. Uhum. E aí, quando houve a oportunidade de fazer uma outra bolsa, abriram outras bolsas, inclusive na área de genética. E quando eu vi aquele no fórum da graduação, eles postaram a bolsa no laboratório de genética. O meu olho fez assim, ó, plim, plim. Eu nem sabia o que era genética, eu nem sabia o que era melhoramento, eu não sabia o que era nada. Mas quando falava genética, eu falava, eu quero isso, eu quero isso. Eu nem sabia o que que era. Aí eu fui lá na porta do professor, nem sabia muito bem onde é que ficava no prédio. E aí fui lá na porta dele assim, não, tudo bem, enfim. E aí nisso voltaram as aulas, eu comecei a ter mais contato com esse professor. E ele falou assim: Olha, Luísa, se tu quiser essa bolsa, não tem problema, mas se tu quiser continuar nesse outro laboratório, estudando pastagem, estudando pecuária de baixo carbono, não tem problema. Mas aqui no meu laboratório tem uma vaga. E assim foi. Desde que eu comecei naquele laboratório com genética, eu tô até hoje. Então, vão fazer 2, 3 anos. Então, saindo ali de estudar pastagem, enfim, eu fui para a área da genética. E a gente começou o estudo com ovinos. Então, a gente fazia um estudo de parto gemelar e incidências de parto gemelar numa cabanha de reprodutores de ovinos. E E assim eu fui estudando. Então, no começo, eu não fiz o projeto assim, dos meus sonhos, até porque eu não sabia muito bem o que eu estava fazendo, eu estava aprendendo, eu não tinha feito a disciplina de genética. Então, eu dou muito valor para esse professor, porque eu falei, professor, eu não fiz as disciplinas, eu só tenho as disciplinas do começo do curso, eu não fiz genética, o básico que eu tenho é a minha bagagem do ensino médio, e é isso aí. Se o professor quiser depositar essa confiança em mim, eu estou disposta a aprender. Mas eu não tenho nada, digamos, nada de genética para oferecer. Mas Daí ele tinha falou, não. determinação e dedicação, Luísa, isso que é importante, Aí né? ele falou assim, não, se tu tem força de vontade, então tu vai aprender. Daí assim foi. E até então eu tô nisso, aí depois desse projeto que a gente fez com ovinos, teve um projeto que eu participei, mas nesse a gente foi para um congresso e eu fui para apresentar, então eu estava representando as meninas que fizeram esse trabalho, que era o estrógeno em suínos, mas eu não participei da pesquisa, mas fui apresentar no congresso, que eu tive a oportunidade de participar ano passado, inclusive foi muito legal, teve uma troca, teve bastante gente também lá do Mato Grosso do Sul que eu tive a oportunidade de conhecer ali, e por ter essa naturalidade lá, a gente começou a conversar. E nesse projeto, nesse congresso, eu também apresentei o meu outro projeto, que daí era algo que eu já estava trabalhando. Então, que era algo que eu fui ajudar na coleta de sangue, que a gente participou do crescimento e do nascimento dos animais, e aí já era algo que eu comecei a entender, porque o que eu estava fazendo dentro do laboratório tinha conexão com a minha realidade mesmo, porque eu conseguia ver aquilo. E aí esse professor é o meu orientador até hoje, o professor André, e ele meio que foi me carregando, assim, ele foi falando, ó, Luiz, aqui estão os caminhos, se você quiser seguir, isso acontece isso, se quiser fazer aquilo outro, mas ele nunca me trancou as portas. Então, na UFSC, você não pode fazer 2 anos de estágio não obrigatório lá dentro. Então, 2 semestres, eu fui monitora de outras disciplinas. Uma disciplina dele, que foi a disciplina de bioestatística, que também a matemática é algo muito importante para mim.
O meu padrinho, ele é estatístico, então teve uma ajudinha dele. Eu falei que eu fui o orgulho dele, que eu consegui tirar 10 na média. Parabéns! E aí, depois eu fui monitora da disciplina de princípios de ciências exatas. Então, tudo tinha biologia e matemática, nada fugia disso. E aí, agora surgiu a oportunidade, inclusive eu não contei nem para minha mãe, ela vai me bater, Não, não vai, de não. voltar para o laboratório. Eu nunca, desde que eu estava no laboratório, mesmo sem bolsa, eu continuei participando das pesquisas. Então, eu consegui levar as pesquisas para congresso, consegui apresentar e dar visibilidade. Mesmo sem a bolsa, o professor continuou deixando eu participar do laboratório. Então, eu nunca perdi esse elo com a genética. E aí, agora, esse semestre, eu abri uma oportunidade, o professor conseguiu de novo a bolsa. E aí, eu vou ser de novo bolsista do laboratório de ensino e pesquisa em genética animal. E a gente vai dar continuidade a alguns projetos. Eu estou começando a pensar no meu PCC, que eu já quero dar continuidade, que está se encerrando. Então, esse é o último ano que eu tenho disciplinas mesmo na faculdade. E aí é hora de começar a pensar no que finalizar e o que eu gosto. Então, essa pesquisa que eu fiz por último é algo que me interessou bastante. Ela trata da dupla musculatura em bovinos. No caso, eram em reprodutores de uma raça específica, que é a raça Braford, que aqui no sul do Brasil está tomando bastante conhecimento, que é uma condição hereditária onde os bovinos apresentam uma dupla musculatura. Então, existem duas raças, que é a Belgian Blue e a Piemontesa, que elas demonstram mais essa característica. E a gente conseguiu estudar um gene que tem relação com essa característica. Então, a gente conseguiu padronizar uma técnica de marcação molecular para tu não precisar esperar o bovino chegar na idade adulta ou na idade comercial de venda para tu ver se ele apresenta essa característica ou não. E Então, por selecionar, esse certo? teste, então, por esse teste, a gente conseguiu fazer algo precoce para que, assim como rapidinho, tu já consegue ver sem ter que esperar todo o desenvolvimento Olha até que chegar no final legal. da cadeia. E assim a gente pode ajudar as associações. Tem uma associação do Braford, aqui no Brasil, e a gente consegue disponibilizar esse teste para eles fazerem sem ter que esperar chegar na fase final do animal. Levando a pesquisa para a vida real. E eu sei como é É, difícil desenvolver marcadores, os marcadores que eu desenvolvi na minha pesquisa não foram muito úteis, Luísa, então parabéns. Olha que legal, pessoal, da visão do aluno, do educando, até se tornar uma educanda e pesquisadora como monitora, também você trabalha com outros educandos. Muito linda a tua trajetória, Luísa. E como a nossa podcast tem tempo limitado, se você tivesse que deixar uma mensagem assim para quem está te escutando, né, analisando toda essa trajetória tua, qual seria essa mensagem final? eu acho que tem alguns pontos. Então, aquilo que minha mãe falou, para quem está nessa fase de vestibular, de tensão, que é algo que a minha irmã também passou nos últimos anos, se você não sabe o que você quer, saiba pelo menos o que você não quer. Já é um ponto para começar. Como eu fiz o vestibular muito nova, então eu não sabia muito bem o que eu queria, mas pode deixar que Deus se encarrega disso. Então, se tu tá disponível, esteja estudando, esteja trabalhando em cima do que você quer, que quando chegar a hora, a oportunidade, se ela te encontrar trabalhando, estudando e fazendo o que tu deve fazer, ela vai te agarrar e tu vai chegar onde tu quer. E a minha mãe sempre falou que a educação é uma coisa que ninguém tira. Então, assim como a tia já tem anos de profissão, nunca deixou de estudar, está sempre se atualizando e buscando. Claro, eu ainda estou na graduação, mas eu sempre estou buscando algo a mais. Então, é aí que os professores vão perceber que tem interesse e é aí que tu vai conseguir lugar. Então, por meio de eu consegui ver as coisas e enxergar, os professores falavam, não, ela tá ali, ela tá presente, ela tá querendo. Ela não tem a bagagem teórica, mas ela tem vontade e ela quer aprender. Então, muitas vezes tu não precisa ter o conhecimento, mas tu tendo atitude e tu participando, estando sempre presente, é uma forma dos professores e das pessoas que trabalham, enfim, abrirem os olhos e verem que tu também tá ali e que tu quer isso
E assim tu vai conseguindo, tu vai vendo o que tu gosta, o que tu não gosta, enfim, descontinua uma pesquisa, continua outra, e acredito que é isso. Nessa outra parte, quando eu fui monitora, também tem uma coisa legal para falar, que é a parte da questão de ensinar, né? Não Uhum. só a questão de ensinar, mas eu sempre falo, quando tu tá ensinando alguma coisa ou tentando ensinar, tu aprende muito mais do que aquela pessoa que tu tá tentando ensinar. Porque com os erros, com as tentativas que tu tá tentando ali junto com ela, não, vamos chegar num resultado, vamos chegar na solução desse problema. Tu aprende muito mais, tu aprende a lidar com isso, enfim, e isso é uma partezinha também, essa parte do ensino e da pesquisa, que a avó também trouxe pra gente, né? A nossa avó Jaira. Amada, essa série surgiu com a avó Jaira, por isso que a gente está celebrando aqui. Falei que ia ser um pouco de emoção no final, Luísa. Ela ia estar muito orgulhosa da onde a gente chegou, daquela primeira discussão, conversando entre educadoras até hoje, na tua trajetória. Mas então, essa veia de professorinha, de querer ensinar os outros e estar sempre buscando se atualizar, vem dela também. Ela sempre teve a educação como um pilar muito grande. Então, formar os filhos e ter os filhos sempre estudando, acredito que ela está muito feliz com isso. E são pessoas que orgulham a gente e que sempre tem uma marquinha, mesmo que lá no fundinho, quando eu tô fazendo alguma coisa, a gente lembrar, a verdade, a avó falava isso, a avó fazia isso. Então, desde o dia que ela começou a trabalhar até o fim da vida dela, ela estava trabalhando e estava ensinando, E que é algo. matemática também, ciências. Olha, pessoal, muito lindo como passa de geração a geração, né? A terceira geração nas ciências naturais. Parabéns, Luísa. Muito lindas dicas, Luísa. Excelente. Quem sabe a gente faz uma conversa, uma outra publicação sobre genética mais específica também. Beijão, querida. Então, obrigada pela participação. Tchau, tchau, muito obrigada, gente. Desculpa o choro, mas é que é algo que realmente emociona a gente. E acredito que era isso. Qualquer dúvida, a gente está por aí. Se precisar qualquer coisa, Ah, e se se o quiser pessoal quiser te estagiar na contatar? UFSC, Ah, se alguém quiser entrar em contato, Luísa, qual seria a melhor forma? Se tiver é o meu dúvidas. e-mail, que é o meu nome, luisataines@gmail.com. Muito bem. Pessoal, até a próxima podcast. Com muita emoção.